Olá pessoal, estamos aqui com o Rafael Caleb, que fez top 16, ficando em 13º lugar no regional em Caruaru, com 150 pessoas. Ele vai falar um pouco aqui do seu deck. Qual é o deck? Tem Brigade Fire King. Vamos começar? Então vamos começar lá, né? Primeiro, as cartas de Brigade. 3 pack, 3 kit, a melhor da Brigade. Fogo, sinergia muito boa com Fire King, né? E aí as cartas você tem que cortar um pouquinho, senão você briga. 2 Nervals, não 3. 1 Kera só. E 1 Revolt. Somente isso da Engine de Brigade. Não estou usando tank. Não acho tank boa nesse deck. Adicionar um Fractal é extremamente redundante. Já tem um número legal. No combo você vai utilizar o Garronics para mudar kit. Então você já vai passar por isso também. Já vai fazer um efeito de Fractal de todo jeito. Então não achei interessante ou necessário. Então isso é a Engine de Brigade. Da Engine de Fire King. 3 Phoenix, 3 Kirin, 1 Garronics somente. Eu entendo quem joga com 2, mas eu escolhi jogar com 1. 1 Avata e o Barão, que é o pior Fire King. Extremamente necessário também. Phoenix, Starter, Kirin ajuda muito a proteger de entrega, ajuda muito a quebrar campo. E aqui eu quis deixar com o mínimo de cartas ruins possíveis, né? Esse aqui é muito ruim de se comprar, você quer no deck, e esses dois aqui não são tão ruins, mas também não são essas coisas todas. As Spells de Fire King. Duas santuários, 2 ilhas, mais que isso. Seja uma terceira santuário, seja uma terceira ilha, eu já acho redundante demais. Você vai ver muita ilha, porque o Pony já adiciona a ilha. E o santuário já é a ilha é a ilha, então não é tão interessante. Basicamente você não quer abrir com uma ilha, um santuário e um Phoenix na mão. Você Basicamente 3 cartas iguais. Você está fazendo menos cartas, né, na sua mão. Aí, combustão, né, vamos lá. E Circle. Absurda nessa build. Circle para tirar, fugir de Veiler, para gerar follow, para matar, porque você pode dar Circle na Battleface, ataca com um bicho, depois destrói esse bicho e traz um Brigade, ou traz qualquer outro bicho, o que também já triga o Garronics. Eu gostei muito dessa carta, e o principal que eu gostei é que essas duas cartas davam mais versatilidade para o meu Phoenix. Meu Phoenix não era só uma ilha. Meu Phoenix podia ser uma carta para quebrar campo, podia ser uma carta para follow-up. Então foi muito importante isso. Aí spells de consistência, né? 1 por 1, já que eu não estou usando Snake Eye, né? Fiz uma lista bem budget para esse regional. Então 1 por 1 seria a minha original. E Prosperity. Não há motivo, nos meus testes eu estava utilizando Tank primeiro, mas eu estava ficando muito frustrado com a Tank, porque adicionar um Fractal não era legal. Adicionar uma Avata era legal assim, você queria quebrar campo, mas já gastava normal summon, ou então se proteger do Rentrap, só que aí gastar normal summon era muito pesado. E adicionar um Barong, que são os 3 bichos que a Tank busca, adicionar um Barong era ridículo, era terrível. E aí eu voltei para Prosperity. A Prosperity nesse deck é uma carta boa, mas que tem que ser muito bem utilizada. Você tem que saber muito bem o que você vai banir. O extra não é tão descartável assim. Dá para 3 é tranquilo, dá para 6 exige muito skill, você já tem que eliminar logo quais são os bichos que você não vai utilizar nesse jogo, qual é o bicho que você não vai utilizar na partida. Então muitas vezes você tem que eliminar umas cartas que são boas, você tem que eliminar tipo assim, Access Code, Apollousa. Então é uma carta muito boa nesse deck, mas que requer muito skill para ser utilizada. E aí a gente vem para as stats. O padrão, né, desse formato: 3 Ashes, 3 Imperms, 3 Vaders. Padrão, toda lista está utilizando, toda lista de deck consegue utilizar algumas hand traps, estão utilizando essas tags.
essenciais, muito boas. Isso aqui, muito boa contra o Fire King Snake Eye, o Fire King Snake Eye, o Snake Eye puro, que eu peguei, enfrentei Snake Eye puro, enfrentei Fire King. Então foram essenciais, excelentes mesmo. E aí eu estava muito em dúvida sobre qual seria as outras 3 decks. O que é que eu completaria aqui? Tentei Draw de main, não gostei. Draw, acho que de main ele era um call muito errado para esse torneio, que muitos decks não tomavam Draw e muitos decks simplesmente tomavam Draw e não paravam. Todo mundo já estava aprendendo a jogar em torno de Draw, ou então tomar o Draw e continuar jogando. Então não gostei de Draw. Nibiru não pegava boa parte dos decks. Inclusive eu tive matches assim que o Nibiru não ia fazer nada. Eu peguei Fire King Dogmática, eu peguei como é o nome dele? Labyrinth. Então assim, o Nibiru ia ser um cartamento na minha mão. E aí eu cheguei à conclusão que foi uma call muito acertada. Ghost Ogre. Ghost Ogre foi absurda para mim nesse torneio. Pegou tanto os metas, tanto os decks metas, como os decks foes sentiram muito, só que o principal, a Ogre era uma carta que ninguém esperava. Então assim, dei Ogre contra o Snake Eye puro, dei Ogre no Burst, foi tipo assim, inesperado e me fez ganhar o jogo, coisa que um Draw não faria, um Nibiru não faria. Estava pensando até em utilizar uma terceira, um trio de Morne, só que a Chorona entra nessa questão que você já está com Veida e Hyper Morne. Se você enfrentar um deck que já joga naturalmente bem contra essas cartas, a exemplo de um Branded, por exemplo, então você está com 9 cartas que não são tão boas quanto o deck. E a Ogre foi muito acertada, pegou os rogues de uma maneira inacreditável. Eu tive uma match contra o Ignista e foi excelente. E aí, para completar, Crow, porque é parte do combo, né? Sempre é bom usar um Crow quando você está jogando Triple Gate. A Khaled eu tive uma certa relutância, porque como eu passei de 43 cartas, eu estava querendo diminuir o máximo possível o número de cartas na lista, mas como a gente estava no formato de fogo, e além de muita linha de trap, a Khaled podia ser uma 6ª carta útil por causa da princesa, então eu decidi usar a Khaled no main deck. Então é isso pro main. Vamos pro extra. Os Three Brigades, 2 Fegite, essencial. Muita gente corta isso aqui para 1, eu acho ruim. Eu acho ruim cortar para 1, porque a Fegite no grind, a Fegite ela é boa no combo, sempre primeiro, e ela é boa no grind. Quando volta para você, muitas vezes você só sai da situação quando você tem uma Fegite. Uma Brum, um Rugal e 2 homens. E aí, os outros bichos que os Three Brigades trazem, né? Doom Eagle, essa carta é absurda, ajuda muito nas mirrors de fogo. Foi boa contra o Salamangreat que eu peguei, foi boa contra o próprio Fire King, é boa contra o Snake Eye, porque ela volta monstros do Grave pro deck. Então você tira muito recurso do oponente sem banir os monstros. Então ela é excelente. Muita gente está cortando essa carta, então está dormindo nessa carta, nem sabe que pode usar essa carta, não poderia estar usando essa carta nesse deck. Double Dragon Lords faz parte do combo também, ajuda também a quebrar coisas em segundo. E o Visage da Cabeçona, o Scarecrow Lightheart, que é muito bom em diversas situações. Você toma interação, você toma Esper, você veste no fraco, você já tem uma Kid ou um Nervo, aí você dá normal e não faz full combo do mesmo jeito. Almirage, normalmente eu tinha cortado das minhas builds de Triplicate Melf ou de Triplicate puro, e eu não consegui cortar nesse deck porque o Almirage é fogo e ele pode ser feito com as hand traps. Ash faz Almirage, Veiler faz Almirage, Ogre faz Almirage. Então eu tive algumas matches que eu ganhei porque eu dei normal de uma Veiler, fiz uma Almirage e aí eu já tinha a ilha. A ilha destruiu esse Almirage, eu adicionei o Garunix e aí continuei com o bando. Então é uma interação muito legal. Mesmo quando você não vê engine, o Almirage não lhe faz chegar na engine. A Polusa, parte do combo, né? Access Code. Dessa vez estou usando Access Code. E aí as 3 cartas, aliás, as 3 cartas mais opcionais, né? O
Garunix Eternity, usei, muito bom mesmo. Foi bom tanto para quebrar campo, como também para passar de interação com o oponente, né, por causa do santuário. E aí as duas cartas mais opcionais que, talvez se eu tivesse um spoiler, nessa minha lista não tem SP, porque eu não tinha a carta, eu não tinha o SP Little Knight. E aí eu utilizei um Typhon, não cheguei a utilizar, não teve uma match que ele fosse bom, ou então quando era bom eu já tinha mais volume de jogo, eu não cheguei a invocar essa carta. Mas estava lá se precisasse. E eu bani o Prosperity. E aí a Rita, porque ela tinha algumas interações interessantes, né? Ela pegava recurso do cara no grave, os Fire Kings do cara viravam os meus Fire Kings, ela tirava a princesa do cara passava a ser minha princesa. Se eu invocasse ela e o cara decidisse dar a princesa para Falsari, eu ia buscar uma carta. Então eu achei a interação legal, dado que eu estava com lista budget, né? E agora, Pro side. Se no main deck a gente tem um monte de hand trap, no side a gente continua com hand trap. 3 draw, 3 nib. Eu relutei muito de utilizar esse draw, porque todo mundo estava, como eu disse, né? Ou os decks jogavam em torno, ou os decks tomavam e paravam. Até para side eu achei difícil justificar ele, mas ainda bem que eu estava errado, porque o draw me fez ganhar muitos jogos. Ganhei contra o Drive por causa do draw, ganhei contra o Ignister por causa do draw. E o Nibiru também foi excelente. Se essas cartas estivessem no main, eu creio que eu teria me prejudicado mais. Então eram cartas para side mesmo, pelo menos na minha build. A carta devia estar banida. Anti-spell. Não faz sentido nenhum a Konami ter limitado Goals and River, There Can Be Only One, e ter deixado Anti-spell e Summon Limit. Summon Limit e Skill Drain A3. Mas se tá no jogo, vamos lá, né? 3 Anti-spell. 3 Cosmic, que foram boas. Acho que eu cheguei a utilizar em Mirror, cheguei a utilizar contra deck de Trap também, ainda peguei um Labyrinth. Foram legais. E a carta que eu não cheguei a utilizar, mas eu queria muito ter utilizado, Contact C. Eu tinha separado essa carta para jogar contra o Branded, mas eu não peguei Branded, mas somente eu. Meus amigos que foram lá jogaram contra o Branded, outras pessoas do meu lado, as matches do meu lado, jogavam contra o Branded, teve Branded no top. Então assim, eu tava na mesa, era uma mesa Branded do lado, outra mesa Branded do outro, e eu queria ter usado essa carta, porque nos meus testes eu tinha chegado à conclusão que as listas de Branded tinham cortado a fusão que faz o deck jogar em torno de Contact C, né, que é aquela fusão do Albais que traz um Springans na end phase. E aí, se eu desse a Contact C em qualquer momento do combo, o oponente ia se ver numa situação bem chatinha, até tipo assim, normal summon a Luber, tinha que dar um balão muito grande para tirar esse Contact C. Então, mesmo que ele tirasse, eu ainda ia sair com um saldo muito positivo, mas era uma carta que eu queria ver na prática e não consegui ver porque eu não enfrentei Branded. Quais foram os decks que você jogou? Rapaz, eu comecei Salamangreat, Dinomorphia. Salamangreat eu perdi, foi contra Léo, um jogador muito bom daqui da cidade. Aí depois Dinomorphia, Fire King Dogmática, Labyrinth. Aí depois eu perdi Labyrinth, Snake Eye, Original, puro. Depois eu perdi para o Marinces e depois Ignister e Drive. Então assim, foi um formato bem diverso, foi uma coisa bem cara de regional mesmo, né? Um monte de deck rogue topando, deck meta também, né? Eu enfrentei o Snake Eye puro, enfrentei o Sala era um deck de fogo, querendo ou não, né? O Labyrinth, que é meta. Labyrinth, deck meta, e também rogues muito bem pilotados, jogadores bons, jogando de Ignition, jogando de Drytron, jogador Marinces muito bom também. E foi isso, perdi para o Sala, perdi para o Marinces e ganhei de todos os outros. É isso. Parabéns, Caleb.